Olá, estamos aqui novamente com um tema novo para você. Eu tenho certeza que você será abençoado, porque sempre a palavra tem poder de mudança. Aliás, a palavra nos dá poder de decisão. Ela nos impulsiona, ela nos faz enxergar algumas coisas que nós não conseguimos enxergar. Eu gosto muito do período quando o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia. Esse período, quando foi assinado o decreto por Ciro para que eles pudessem voltar para casa, pelo menos 50 mil judeus voltam para casa, na verdade, mais de 1.000 quilômetros de distância da Babilônia, e eles começam a reconstrução. Essa reconstrução ela passou por fases, por anos, por etapas, né, muito relevantes, muito importantes. Aliás, o profeta Daniel continua na Babilônia, muitos ainda continuaram lá. Mas esses primeiros que voltaram começaram a investir nas suas casas. Vieram profetas como Ageu e disse: Uau, vocês estão investindo nas suas casas, estão cuidando de si mesmos, esqueceram do templo que está arruinado. Neemias vem e começa um projeto tremendo da construção dos muros. Você vai ver algumas ações que são fundamentais. Porém, no período de Esdras relata um momento que para mim é muito tremendo. Eu quero falar sobre perspectiva, sobre como você olha as coisas, como que você enxerga na sua cosmovisão. Porque é um momento onde eles começam a lançar os alicerces da nova casa do Senhor, do novo templo do Senhor. Aquele que Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior, seria mais ampla do que a primeira casa. Ali o sentido é outro, não tem a ver com riqueza, tem a ver com a proximidade do Messias, porque aquele tabernáculo, aquele templo, mesmo reconstruído ou restaurado por Herodes, Jesus entraria nele. Mas volta comigo aqui, Esdras então fala de um momento onde os fundamentos foram lançados. A Bíblia diz que enquanto eles lançavam o fundamento, ouvia-se de longe o grito dos jovens de alegria. Os jovens que ouviram durante anos, no período da Babilônia, no exílio de 70 anos, que o templo seria restaurado, já havia passado pelo menos 20 anos, olhe bem, após a libertação da Babilônia, eles ainda não tinham lançado os alicerces do templo, porque a profecia havia sido para o povo e também para o templo em fases diferentes. Porém, quando eles lançam o fundamento, do mesmo jeito que se ouvia a alegria dos jovens, o grito de alegria, ouvia o choro dos anciãos. Como pode dois grupos diferentes no mesmo lugar terem perspectivas que não são as mesmas? Claro, isso é óbvio, eles estão vendo de maneira diferente. São de épocas diferentes, os anciãos e os jovens. Mas não se trata só de idade, se trata de referência. A referência que os jovens tinha a ver com os relatos que eles ouviram durante todo o tempo do exílio. Eles nasceram dentro do exílio. Alguns deles, inclusive, não falavam nem hebraico, teve que se traduzir o hebraico para eles, para que eles pudessem serem trazidos de volta à profecia do seu povo. Já aqueles que na sua adolescência eles viram o templo antigo antes da destruição, eles tinham uma referência do templo de Salomão, eles carregavam uma expectativa com a cosmovisão do passado, eles olharam os fundamentos novos, mas não conseguiam enxergar novo, enxergavam o fundamento antigo. A Bíblia diz que eles olhavam para aqueles fundamentos novos, mas eles só conseguiam enxergar o que eles viram no passado, e por isso eles choravam, eles lamentavam, porque eles comparavam o passado com o presente. É interessante a perspectiva, é interessante a cosmovisão, como você vê o novo, como você vê os novos fundamentos, como você vê as coisas novas que estão acontecendo, como você vê como Deus está se movendo na história e sempre com mudanças que são pontuais e são importantes e são extraordinárias. Existem estratégias do passado que funcionaram lá, mas não funcionam hoje. Existem visões que você traz de lá de trás e que você vai comparar com o que Deus está dando no futuro. Não compare, porque você pode viver como aqueles anciãos. Anciãos não pela idade só, mas simplesmente pela perspectiva e a visão que eles carregavam. Eu quero que você se atenha comigo nisso. Isso aí pode te ajudar muito nas suas decisões, na empresa, no ministério, na família, no futuro, porque Esdras relata o fato de que eles olhavam para o novo, mas enxergavam o velho.
Eles olhavam para os novos fundamentos do templo, mas enxergavam o templo antigo. Porque na mente deles, eles estavam tendo uma projeção. Nós não enxergamos apenas com os olhos, nós enxergamos com a projeção que nós carregamos. Existem momentos que você repara coisas que você simplesmente nunca reparou, mas o fato de você estar com a sua mente voltada para aquele ambiente, olha, o meu filho vai nascer daqui a 3 meses, você vê carrinho de bebê, você vê berço, você vê quarto de criança, coisas que você, cadeirinha de bebê, coisas que passava você não via, que você não percebia, porque a tua mente, ela tem olhos, ela está projetando aquilo, está levando para que você perceba essas coisas. Mas isso é bom? Sim, é questão de ser bom ou ruim. A questão é como você está vendo a vida hoje, com essa cosmovisão do teu passado, onde você não consegue assimilar mudanças, não consegue assimilar o novo, não consegue perceber coisas novas que Deus quer fazer na tua vida, simplesmente porque você fica comparando com o passado. Deus não repete, Deus se renova, Deus se movimenta. Deus pode fazer sim novamente, mas Ele fará sempre diferente. Então creia numa coisa, naquele instante ali havia um equívoco entre aqueles dois grupos. Claro que o primeiro grupo estava sorrindo, celebrando, lançando os alicerces da glória da segunda casa. Porém, aqueles antigos estavam lamentando, não conseguiam perceber que Deus havia se movimentado na história. A glória não estava mais no ouro de Salomão, a glória estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam realmente tendo a oportunidade de voltar, sim, ao princípio, mas não ao passado. O princípio onde a glória de Deus é maior do que o ouro que você pode apresentar. E ali, Ageu já havia profetizado, a glória da segunda casa, ela realmente é maior do que a primeira casa. Então o que eu quero profetizar sobre a tua vida é que Deus abra os teus olhos, que Deus tire as escamas dos teus olhos, que você perceba que Deus está fazendo coisa nova, sem a perspectiva do passado, sem a cosmovisão do passado, sem essa peneira que fica roubando de você o que Deus está fazendo agora. Deus hoje fez coisas novas na tua vida. Peça a Deus essa visão, peça a Deus esse entendimento, que você vai encher o teu coração de gratidão pelo que Deus está fazendo. Que prazer poder ministrar, trazer esse entendimento para a tua vida, e sempre nos encontramos aqui. Deus abençoe você.